Boa noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados da nossa Casa Espírita Eulália Nogueira, e a todos os simpatizantes da doutrina que estão ligados conosco nesta corrente de amor e luz para realizarmos mais um Evangelho no Lar na noite de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, rogando toda a assistência e a proteção necessária na leitura do Evangelho e o auxílio no entendimento da lição estudada, que será do capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, Instrução dos Espíritos, o orgulho e a humildade, item 12. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados? Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar? Senão a vós que incessantemente procurais esmagarmos uns aos outros? Não podeis ser feliz sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-los, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Por que haveis de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações? Ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem. Todas as atenções são para ele. Enquanto ao homem de bem que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo, com um ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro dizeis, sem dúvida, mas por que deixaste que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Por que há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisa é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhe dar tempo à reflexão e a que se emendem, sob os golpes que de quando em quando lhes desferem no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana,
cujo egoísmo corrompeu todas as sendas. Toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua misericórdia. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já viveram na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão com a autoridade da experiência: quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência, são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que, lá, o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. Então, queridos irmãos, nessa leitura que fizemos, Adolfo, bispo de Argel, nos passou uma instrução. E o que é uma instrução? Instrução é um ensinamento a ser aprendido, no caso, sobre o orgulho e a humildade. Sabemos que todos nós trazemos de outras encarnações virtudes e defeitos. Se em outras fomos orgulhosos, prepotentes, seremos nessa também. Mas o que temos que fazer é trabalhar esse vício para que ele não nos impeça de atingirmos o nosso progresso evolutivo. Não podemos medir o orgulho dos outros, mas o nosso podemos medir através das nossas ações, de como estamos conduzindo nossa vida, com as pessoas que convivemos diariamente, na família, no trabalho, na casa espírita, no lazer e por aí vai. O orgulho nos distancia de Deus, porque nos achamos melhores que os outros. E perante Deus, somos todos iguais. Se fizemos caridade esperando reconhecimento, não foi por amor ao próximo, e sim por vaidade. E isso nos distancia de Deus. Então, temos que ficar bem atentos, porque estamos com a nossa alma doente. E temos que começar a nossa reforma íntima urgentemente. Já a humildade é uma conquista que nos torna mais flexível para reconhecermos nossas limitações. Temos mais facilidade de nos encaminhar ao progresso espiritual, pois não propagamos o que fizemos, pois somos mais conhecedores das leis de Deus. Estamos mais preparados para enfrentarmos as dificuldades que se apresentam, tendo mais serenidade na alma. No finalzinho da lição, onde diz: a humildade e a caridade são irmãs, Joana de Ângelos já dizia que nunca podemos deixar um irmão sair de perto de nós sem dar algo de bom que possuímos. Um sorriso, um abraço, uma palavra amiga ou até uma oração, pedindo a Deus que nos ajude a abrir o coração para sermos sensíveis e ajudar o nosso irmão necessitado, nos colocando sempre no lugar do outro. Então, já nos encaminhando para a última parte do Evangelho, com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos harmonizados e elevados a Deus, pedimos pela saúde de todos os nossos irmãos que sofrem enfermidades do corpo físico ou do espírito, pela harmonia de todas as famílias,
pela paz mundial, pelos encarcerados, pelos órfãos, os asilos, as creches, as casas de repousos, enfim, onde estiver um irmão necessitando do auxílio divino, que Deus se faça presente. Pedimos pelos nossos lares e por todos os nossos familiares, imaginando a figura de Jesus entrando na nossa casa, deixando em todos os aposentos um rastro de luz, que ilumina, que higieniza e harmoniza todos os ambientes, fazendo com que permaneça o amor, a compreensão, o respeito, a paz, a saúde e a caridade. Finalmente, pedimos por nós mesmos, pois ainda somos tão necessitados do amparo e da misericórdia divina. E por um acréscimo de bondade, pedimos a Deus e aos médicos e enfermeiros do espaço que fluidifiquem nossas águas, que nelas sejam depositadas energias salutares para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Obrigado, meu Deus, pelo estudo da noite de hoje e por essa doutrina que nos ampara e nos conforta a todo instante. Em nome de Deus, de Jesus, Allan Kardec e a caridade, encerramos o Evangelho da noite de hoje. E que assim seja.